E aí, meu povo, vamos lá? Mais um bate-papo. Dessa vez nós vamos falar sobre implantes, mais especificamente sobre uma técnica cirúrgica para implantes, em que a gente faz os implantes com o propósito de depois fazer uma prótese chamada protocolo. É aquilo que todo mundo chama de prótese parafusada, né? Basicamente é isso aqui. Meu Deus, que loucura! Os implantes estão todos tortos. Esse cara é louco, né? É para entender isso, que não é uma loucura, que a gente vai conversar hoje, tá? Para entender isso tudo, nós temos que partir dessa imagem aqui, que seria de uma cópia, uma réplica de um crânio, de uma mandíbula, onde a gente vê ali onde ficam os dentes e principalmente essa região mais embaixo ali, aquela linha mais escura, é onde passa um nervo, uma artéria e uma veiazinha. Esse lugar chama-se canal mandibular. Então é um feixe que vem daqui dessa região, pelo lado de dentro, e vem até esta região aqui. E é uma região muito sensível, muito perigosa, e que a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai operar. Isto conforme essa imagem que a gente vê aqui. Em vermelho é a parte principal desse canal mandibular. Em verde são ramificações que vêm a partir desse nervo, que já não tem tanta importância. Ou seja, as inervações, elas não são tão importantes ou tão melindrosas de se trabalhar sobre elas. Bom, vamos entender o que acontece com as pessoas, porque é muito comum a gente pensar da seguinte forma: poxa, mas perdeu todos os dentes, essa pessoa é relaxada. O que eu quero discutir com vocês, primeiramente, é isso aqui: a anatomia de uma sociedade. Olha que interessante. Vocês se assustariam se eu dissesse que as pessoas perdem dentes não é apenas por descuido. A pessoa vai perdendo dentes por uma série de razões. Por exemplo, problemas de oclusão, problemas de gengiva, ou seja, de periodontia, problemas de formação da higiene da pessoa na sua infância, que é aquele momento que o pai e a mãe pegam na orelha: vai escovar os dentes, menino, tem que passar fio dental. Problemas como acidentes que a pessoa sofre, traumas que ela sofre na boca. Então, não necessariamente a pessoa perde os dentes porque é relaxada. Tem uma série de problemas envolvidos com isso. Quando a gente olha essa boca e vê que é um sorriso até legal, né? Mas é porque isso é a mágica que o dentista faz. Na realidade, essa boca é essa boca. Uma mulher jovem, por volta dos 35 anos, uma mulher bonita e que perdeu vários dentes, né? É uma situação lamentável, e você vê conversando com ela que não foi simplesmente relaxamento. Houve uma série de agravantes durante a vida dela que levou ela a essa condição. Inclusive a injustiça social que existe no nosso país e que não permite que as pessoas tenham poder aquisitivo para resolver os problemas quando estão lá no começo. E tem também os problemas culturais. É um dente de trás, não tem problema. Vou extrair ele, não dá nada, depois eu vejo isso. Aí que tá, tem problema. E o problema acontece exatamente nesses casos. Porque quando você extrai um dente, olha só nessa imagem, você tem que lembrar do seguinte: ali é uma estrutura complexa. Onde você vê aquela linha vermelha é aquele canal mandibular que eu te falei. Acima desse canal mandibular existe uma certa quantidade de osso. E esse osso só fica ali na boca enquanto tem um dente. Se você extrai o dente, o osso diminui. O volume e a altura dele diminui. E aí começam os problemas. Como a quantidade e volume de osso diminuíram, o que nós tínhamos de espaço para colocar um implante em relação ao nervo ou ao canal mandibular diminui. E aí a gente fica sem altura para poder colocar implantes. Muitas vezes o que a gente pode tentar é colocar vários implantes um atrás do outro, curtinhos, como esse caso aqui, ó. Opa. Não dá para ver? Dá para ver? Aí. E fixar as próteses umas nas outras. Mas muitas vezes acontece o que aconteceu nesse caso. Mesmo você colocando os implantes unidos, não é suficiente para dar a fixação. E a pessoa acaba perdendo as próteses e perdendo os implantes. Bom, na esteira do que falamos, o que acontece então é isso. Essa região em verde foi toda perdida. Ali existia osso. Extraiu-se os dentes, esse osso diminuiu. Lembrando que logo abaixo dessa região nós temos aquele nervo alveolar inferior, ou o canal mandibular onde está esse nervo. A ideia seria pegar um implante e colocar ali reto. Porém, temos um nervo no meio do caminho e a gente não pode lesionar esse nervo. Isso visto na radiografia de frente, a gente se depara com essa situação. Olha,
Todo o rebordo, ou seja, toda a parte posterior, não tem a altura de osso para você colocar os implantes. Ou você vai colocar vários implantes curtinhos, correndo o risco de perder esses implantes, correndo o risco de lesionar o nervo alveolar inferior, e isso traz bastante transtornos. Ou então você vai ter que pensar numa outra solução qualquer, e até pouco tempo não tinha essa outra solução qualquer, até que alguém teve uma ideia diferente. Bom, vamos ver um caso em que a gente fez uma prótese protocolo inferior, em que a pessoa tinha esse problema. Na parte posterior da boca, inferior, ela tinha perdido os dentes há muito tempo, esse osso foi diminuindo. Mas aqui nessa região anterior, ela tem uma altura e uma quantidade de osso boa. Não é coincidência que ela tenha essa altura e quantidade de osso boa aí. Isso acontece porque nesse local ela tem dentes. Esses dentes mantêm o osso em sua altura. E tem 2 implantes também. Esses implantes também são uma matriz, que faz com que o osso não diminua em altura e nem em volume. Veja bem, nós temos aqui uma área pequena, concentrada aqui na frente, que a princípio o que pensávamos era, dá para colocar 4 implantes verticais nessa região e fazer uma barra, nessa barra uma prótese encaixada, que depois a gente vai parafusar. Essa aqui é a barra de que eu estou falando. A prótese envolve essa barra. E é através dessa barra que a gente fixa a prótese nos implantes. Nesta proposição que eu fiz para vocês, a gente teria este desenho. Aquela área amarela, aquela linha amarela, é a barra metálica que dá sustentação à prótese. Mas vocês veem aqui nessa segunda figura, esse monte de setinha vermelha apontando para baixo? Isso se chama área de báscula, ou seja, é uma área que essa barra vai receber muita força e vai com o tempo fazendo esse movimento até que quebre a barra e que a pessoa perca a prótese. Ah não, mas aí você forçou, isso não acontece, né? Acontece sim. Posso contar um outro negócio? Acontece muito, não é pouco, muito mesmo. Frequentemente eu recebo pacientes aqui no consultório para consertar ou para melhorar esse tipo de problema e fazer uma prótese definitiva que não quebre a barra. Tem como ser corrigido, tá? Mas dá um pouco mais de trabalho. Então, nós já percebemos que deixar uma área nessa barra sem apoio muito grande é quase que um sinônimo de que haverá uma fratura no futuro. E a gente vai tentar se prevenir fazendo alguma coisa que até pouco tempo era considerado diferente, que é pegar os nossos implantes que estariam nessa posição e inclinar para o lado, assim. Ou seja, o final da barra seria aqui. Nós pegamos nosso implante, deslocamos ele para cá, inclinamos mesmo, colocamos ele torto. E o final da barra vai estar aqui. Ou seja, você tem um apoio da cabeça do seu implante lá atrás, evitando aqueles movimentos de báscula que quebram a barra, ou seja, a estrutura da prótese. O desenho disso é esse aqui, a ideia é esta. E aí a gente tem que fazer uma discussão também. O fulano, seu dentista errou, colocou seu implante torto. Não, gente, não é assim. É muito frequente nós fazermos implantes tortos, entre aspas, que nós chamamos de inclinados, para poder corrigir falhas ósseas e usar esses espaços ósseos, mesmo que com falhas ósseas, de uma forma tal que a gente consiga cobrir uma falha. Olha essa foto aqui que interessante. Esse paciente não tinha condição de colocar um implante ali onde tinha um implante antigamente. O que eu fiz? Eu coloquei o implante inclinado numa região que tem osso e o dente saindo para cima. Tudo ok. Não existe essa coisa de que ele errou, temos que tirar o seu implante e fazer outro do jeito que eu acho certo. Isso não existe, gente. Muito cuidado com isso. E aí, depois que nós colocamos nossos implantes, esperamos um tempo para que haja a nossa integração, o implante está aqui. Poxa, mas os dentes vão sair inclinados para trás, certo? Errado. Por quê? Porque na medida que foi criada ou percebida a possibilidade de fazer implantes inclinados, criaram as pecinhas que encaixam na cabeça do implante, que são essas pecinhas, ao invés de retas, anguladas. Olha ali que barato. E aí você vai colocar uma pecinha angulada de cada lado, e talvez os dois à frente, e apesar do implante estar nesse sentido, você consegue fazer a coroa do dente, a prótese, neste sentido. No final, quando a gente copia os munhões ou essas pecinhas onde a gente vai instalar a prótese, fica dessa forma aqui. E aí a gente consegue fazer a prótese
tendo colocado os implantes tortos, entre aspas, mais uma vez, porque o melhor termo é inclinado, dessa forma, e corrigir eles nas próteses para poder proporcionar a essa pessoa que não tem osso na região posterior para colocar os implantes, que ela possa usar uma prótese fixa depois de concluído esse tratamento. Isso tudo nós chamamos de técnica All-on-4. A concepção dessa ideia de inclinar implantes não é nova, mas ela ressurgiu com força agora há poucos anos, tendo sido vislumbrada como uma possibilidade para resolver esses casos de fratura de prótese. Espero que você tenha gostado do bate-papo de hoje e a gente se vê na próxima vez. Um abraço.